nesse momento do Papo Sintonia, nesse dia especial de reflexão, de memória, é o dia de finados. E hoje nós estamos aqui juntos para bater um papo sobre o sentido da morte e do morrer, ressignificando o sentido da vida. São nossos convidados para esse encontro, para esse diálogo, a Silene Santana, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em tanatologia, o campo da psicologia que atua no estudo científico da morte. E o Clérison Torres, que é mestre em educação, psicólogo clínico e fundador do Instituto Baiano de Psicologia Positiva e Autoconhecimento. Com a sua participação ao vivo, aqui pelo chat, no nosso canal do YouTube, ou para você que vai ouvir depois no replay, essa entrevista recomende também para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Silene, a gente te acolhe mais uma vez aqui no Sintonia, bem-vinda. Obrigada, Patrícia, obrigada, Clérison. Hoje é uma data, um marco, na verdade, né? Essa data, ela remete a alguns momentos bons, alguns momentos difíceis para outros, mas vou falar um pouquinho do que é a palavra tanatologia, tá? Que normalmente leva-se ao luto, à morte. Sim, a tanatologia é um estudo do luto, bem mais específico, tá? E vem da palavra grega do Deus, e hematologia é o estudo mesmo, focado na parte científica da morte. Mas você fala, e o que é o morrer, né? O que é a morte? Como é que vocês, como profissional, entendem essa questão? Como é vivenciado isso? A morte, ela é algo muito drástico. Foi uma morte, ela pode ter sido por suicídio, que você não tem tempo de estar vivenciando isso, e você pode ter a morte mesmo do envelhecimento, que chama-se do falecimento. Existe a diferença, que é o não acordar, dormir não acordei, porque você vem com aquele, que a gente entra no quadro do falecimento, quando você acompanha aquela pessoa por um longo tempo da sua história do adoecimento. Então, ele não morreu, ele faleceu. Porque você já vem trazendo a história familiar junto com o paciente. Aí se usa a palavra falecimento. E a morte e o morrer, existe a diferença sim, que ela é drástica, e o morrer é realmente o retirada rápida da sua vida. Então, só por esse aspecto dessa separação que você traz aí entre da morte, do morrer e do falecer, nesse processo mais longo, hoje, quem viveu essa experiência ou da morte ou do falecimento pode estar tendo uma sensação diferenciada nesse dia de hoje. Exatamente. Aquela pessoa, talvez, Silene, que teve mais tempo, que acompanhou, ela vai sofrer mais ou menos, ou daquela pessoa que foi tirada repentinamente? Pronto. Ou depende de cada um? Patrícia, pertinente ou curativa a sua fala. Então, se eu tenho esse tempo de acompanhar o falecimento, em tese eu teria que estar menos doente. Porque eu vinha vivenciando aquela doença da minha família por um tempo. Não que eu estou aqui agora, esse telefonema que X pessoa bateu o carro e faleceu. Então, eu não tive tempo, eu não consegui viver esse luto com essa pessoa, não, foi arrancado de mim muito rápido. Então, essa morte, com certeza, eu vou levar mais tempo para curá-lo. Tá? O falecimento, não que ele também seja um estágio muito rápido, assim, dos tempos de luto, né, dos seus estágios. Mas, porém, eu tive tempo de vivenciar aquele adoecimento e eu vim me preparando, aquela perda será inerente e rapidinho vai acontecer, porque eu venho acompanhando esse processo. Nós estamos falando dessa morte, né, Clérison, do corpo físico, ou desse falecimento. Nós temos um prazo, né, de validade, como seres humanos também somos finitos, né? Então, esse processo vai ser um processo natural. Nascer, crescer, envelhecer, morrer. Pode ser também de forma abrupta, como o Silene colocou, que isso muitas vezes é muito mais doloroso para a família, sobretudo quando a gente tem pessoas, né? Algumas pessoas colocam isso muito mais jovens, né, na família, a dor é muito maior, enfim. A questão é que morrer, a morte pode acontecer também de outra forma. A gente pode ver pequenas mortes na nossa trajetória de vida. Outros ciclos também que se fecham, não só o ciclo da vida em si. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, da morte e do morrer. Quando a gente fala de morte, né, em psicologia, a gente está falando justamente do fim. Né? Como eu dizia, se há morte é porque houve um nascimento. Né? E o morrer é um processo. Então, a gente morre dia a dia, momento a momento. Até o sono e o despertar, parece que você morreu, né? Porque o que eu estava fazendo? Né? E aí entra em aspectos mais filosóficos ou até espirituais. Sim. Quando a gente está falando nesse sentido do morrer, do processo, a gente é convidado a algo que é inevitável no ser humano, o autoconhecimento. Né? Então, enquanto o conhecimento, se apropriar,
um saber sobre coisas, o autoconhecimento é muito mais que é um desvendar. Então, enquanto o conhecimento é teórico, o autoconhecimento é prático, porque o autoconhecimento nos convida a sentir, né? Inevitavelmente, a vida nos mobiliza a coisas. Então, o autoconhecimento é um desvendar, é um desnudar, é um desvelar, é tirar o véu, na verdade. Então, o autoconhecimento, muitas vezes, de fato, ele é desagradável. Às vezes, desesperador, porque, de fato, mexe, né? A gente não estava esperando aquilo, traz coisas que a gente não sabia existir dentro de nós. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe que sabe, e tem coisas, muitas coisas que a gente realmente não sabe, né? E que não sabia. E aí é desconhecido, e lidar com desconhecido é mobilizador, porque a gente está lidando no campo da insegurança, né? E a gente busca naturalmente segurança e começa literalmente com o nosso conhecimento. Uma coisa fundamental do processo é compreender, Patrícia, que nós temos diversas dimensões. Existe a dimensão física, né? E essa também, obviamente, essa finda, literalmente. Existe a dimensão emocional, e aí começa a coisa mais complicar, porque lidar com as nossas emoções não são fáceis. Existe a dimensão psicológica dos pensamentos, das lembranças, das memórias, das coisas, das expectativas. Poxa, né? Eu saí de casa e dei um beijo na minha filha e ela não deu a devida atenção. E aí eu saio, me acidentei e minha filha se culpa. Caramba, né? Foi o último beijo do meu pai. Então, tem um aspecto também psicológico, emocional, que leva a culpa, arrependimentos, ou coisas assim. Por que leva a culpa? Porque nós somos passíveis de ser aperfeiçoados e aprimorados. E naquele momento existencial eu ainda não dava conta. E ter mais autocompaixão perante os nossos momentos existenciais é um verdadeiro convite, né? Porque a gente se cobra, a gente se julga muito. E ainda temos a outra dimensão, que é a dimensão do intelectual, né? Dos saberes diversos, mas a dimensão espiritual. E essa dimensão, objeto dessa ressignificação da morte e do morrer, né? Tanto de uma como do outro, tanto do processo como do dito fim, a espiritualidade é uma dimensão do humano, né? Que convida a uma revisão do sentido do viver. E é um elemento do bem-estar, como a gente trabalhou, né? Em sintonia com o bem-estar. Esse elemento, Patrícia, é um dos que mais nos oferta e oferece resiliência, que é a nossa capacidade de ressignificar, de se adaptar, de ter flexibilidade, de superar, de aprender, de crescer com aquela dor, né, de maneira a sofrer menos passo a passo. Então, a dimensão espiritual, ela é fundamental no viver. Sim. E vamos desdobrar um pouquinho mais o que representa essa espiritualidade e como desenvolvê-la um pouco mais para lidar momentos como esse, né? A perda dita, né, de uma pessoa. Não buscar naquela hora, né, no emergencial, esse suporte que não foi construído antes de lidar com isso. Agora, Silene, uma coisa que instiga muito a gente, assim, nós já sabemos, né, que a morte é um processo, ela vai fazer parte desse processo do nosso viver. E essa dor, esse sofrimento, esse desapego, né, dessa vida, até desse corpo material, por que é tão distinto de uma pessoa a outra? E aí, olhando com uma pesquisa da própria tanatologia, desses aspectos das mudanças corporais, esse pós-morte também, que vai ser diferente para cada pessoa, né? Isso tudo vai mostrar isso. Exato. Patrícia, eu já pontuei em algumas questões, até em grupo de conversa, acreditava que deveria estar na matéria escolar na infância. Isso. Tá bom? Porque já vinha tratando como matemática, como ciência, como toda, né? Sim. Por que não falar de morte na infância? Se preparar para esse processo. Por que não se preparar para um processo que é inevitável? Se você prepara seu filho no colégio, ele já viria agora com maturidade, não dizendo que eu vou aceitar a morte, porque não é para aceitar a morte, eu não estou dizendo que tem que aceitar. Que tem que entender, mas para não compreender que existe um processo, que o adoecimento vai vir acontecer e que vai ser inevitável, a perda do avô. Então, hoje em consultório, o que eu mais vejo como psicóloga é que eu não consigo entender porque eu perdi minha avó e não me disseram que ela virou uma estrela. Foi para o céu e não voltou. Então, assim, se tivesse dito para aquela criança como funciona, que a vida tem os seus estágios, começo, meio, fim, como você citou, o adoecimento seria menor, né? Então, assim, existe sim, você me perguntou no começo, por que essa dor, uns têm a dor menor, outros têm a dores maiores. Tem porque a pessoa, não é porque foi a mãe ou o pai que faleceu. Existe a pessoa, que grau de importância aquela pessoa era na minha vida. Poderia ser uma tia, ela me criou, ela me manteve, me sustentou desde criança.
Então, esse amor, com toda certeza, ela é maior. Então, se eu não trato, se eu não acompanho, não tenho uma pessoa que seja meu potencializador nessa questão, o meu adoecimento vai ser maior e vai ser difícil. Essa resiliência é mais complicada, principalmente quando vem de criança, né? Ou então aquele adulto que realmente não entende bem, que teve que perder a sua mãe, teve que enfrentar a vida, ele tem um adoecimento complicado também. Não consegue entender que os seus estágios dos outros, né? E a gente vê em alguns momentos, até aquelas pessoas que estão paciente terminal, é um Isso, desespero para manter isso. aquela vida a qualquer Pronto. custo e não entender que ela vai precisar fazer essa passagem. Então, as Uhum. pessoas, os entes queridos, Respeitar. ficam aqui Pronto. querendo, né, manter essa pessoa. Exato. Eu tive uma trajetória longa, né, Sim. nos hospitais, na qual a gente não entendia por que aquele paciente não falecia, com todo o seu curso de ir embora, com todos os parâmetros que os médicos ofereceram, que já fugia da medicina. Isso era realmente a aliança mesmo que a família fazia. Ele não pode ir embora, ele precisa ficar aqui. Mas quando a gente chamava para ter um diálogo desse, e ter uma roda de conversa, explicar que que a paciente precisa descansar. E que não, o que foi ofertado já se foi feito com muito respeito, que precisava descansar. Então, quando a gente desata essa aliança um pouco, solta um pouco essas amarras, deixa o paciente seguir o fluxo. Não dou, Paty, mais ou menos uns 2, 3 horas para o paciente encarnar. Nossa, você vê Era como... impressionante. A equipe falou assim, passou pela psicologia, né? Aquela família desatou. Então, porque o paciente estava ali todo invadido, Sim. mas a família segura porque não quer perder mesmo, né? Não, Porque não parece sabe encontrar essa dor. Então, parece que é um campo sutil aí, energético, também envolvendo todos esses sentimentos, todo aquele sentimento que tem em volta, né? Isso. Claro que é o sentimento de pertença, de carinho, de amor, outras questões também se deixar ir, mas aí voltando também, fazendo esse paralelo, a psicologia, dois entenderem que ninguém tem o controle de nada e que não é aceitar, né? Agora também aí a espiritualidade, voltando para você, não é, Cléria? Isso vai também ajudar muito, quanto mais a gente tem essa dimensão do que é maior, que nós estamos aqui no momento realmente de passagem, que nós somos os seres espirituais vivendo uma experiência humana, quando a gente compreende isso, é mais fácil essa passagem. Às vezes tem gente até que se choca, nossa, mas está morrendo e ela está ali. Como foi tão natural para ela isso. E ela não sente, insensível, fria, e às vezes a questão é outra. O preparo. Exatamente. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando a palavra espiritualidade é a atividade do espírito, né? E o que seria espírito, né? Etimologicamente, quer dizer sopro divino. Então, seja, aquela pessoa tem muita espiritualidade, aquela pessoa sopra divindade, né, nas suas ações, seja na sua bondade, seja no seu perdão, seja no seu amor, na sua generosidade, seja no seu capacidade de ser grato em particular, da capacidade de apreciar a beleza da vida, de ser entusiasmado. Olha a palavra entusiasmo. Entusiasmo, etimologicamente, quer dizer uma pessoa que expressa o divino. Sim. Uma pessoa que se empolga com as coisas da vida, né? A própria espiritualidade é uma força de caráter na psicologia positiva, e ela tem a ver justamente com essa dimensão da transcendência. Uma pessoa humorada é uma pessoa que se autotranscende até as suas próprias dores, porque uma pessoa humorada é uma força de caráter também que prima por divertir-se, é uma pessoa que gosta de rir, fazer rir, não necessariamente contar piadas. Então, falar de espiritualidade, falar da dimensão transcendente é do humano. Então, a espiritualidade, essa dimensão do ser, ela é essencial no viver, tá? Porque todos nós nos indagamos qual o sentido de tudo isso. Por que ser moralmente correto? Por que fazer o bem? Por que amar? Por que cuidar? Por que dar atenção? Então, isso é da dimensão humana, né? Quando eu sou uma pessoa que perdoa alguém que fez algo comigo, obviamente eu estou expressando a minha espiritualidade. Então, ter e ser mais espiritual no viver é fundamental, né, para lidar melhor com a morte e o morrer. Lidar com a morte, a perda realmente de um ente querido, né, em particular, do fim, né, do corpo, mas, ao mesmo tempo, lidar com o próprio processo do viver. Então, pessoas que têm mais espiritualidade são pessoas que apreciam mais os instantes da vida, não só focam no dito negativo, mas focam também nos aspectos positivos do viver, porque faz parte do viver, tanto o dita morte, né, como o dito processo constante de se autoconhecer, que é o morrer, em particular. Então, morrer para certos vícios e se transformar em virtudes, isso é fundamental.
A espiritualidade, em psicologia, e a religiosidade, porque a religiosidade ela está inclusa dentro da espiritualidade, mas a pessoa pode não ter uma religiosidade, mas, sem dúvida, as pesquisas mostram que tanto a espiritualidade como um todo, como a religiosidade, promove mais resiliência no viver. Então, essas pessoas tendem a ser mais adaptativos, mais flexíveis, ressignificar, viver seus lutos, negar por menos tempo, que é uma das primeiras fases do luto, né? A negação, porque eu não aceito, isso não está acontecendo de jeito nenhum. Aí vem a segunda fase, a barganha, né? Eu vou barganhar, a Silene vai falar melhor sobre isso, eu vou barganhar, olha, se eu fizer isso, Deus, se eu fizer isso, natureza, se eu fizer isso, universo, se eu fizer melhor, isso, né? Fulano, será que eu vou conseguir tal coisa? Será que as coisas não vão mudar? Será que ele vai melhorar? Ele não vai, né, falecer? E, em particular, aí vem, olha, eu não consegui, aí vem a raiva, vem o ódio, vem o rancor, vem toda a agressividade expressa como uma forma de defesa. Super longe, não entra, né? Literalmente. E aí vem a depressão. Né? Eu deprimo, eu desanimo, a vida não tem um sentido, não tem um vazio existencial. E a espiritualidade é esse antídoto para esse vazio existencial. Né? Como se a vida, a existência, não vai existir mais, não vai ter mais valor, né, sem aquele ente querido. Né? É claro que muda em parte, mas qual é o lado bom da experiência tida, vivida? Qual é o aprendizado que eu tenho com essa experiência? É aí que vai promovendo naturalmente essa aceitação. Porque o aceitar ir, né, no sentido de o acatar, algo que é inexorável, é implacável, é do viver. E quando a gente usa a palavra deixa ir, isso não estou dizendo que não seja amor. Que as pessoas que confundem bastante. Amor incondicional. Exatamente. Exatamente. Eu amo tanto que eu permito que ele vá. Sim. Siga o seu ciclo, para que não, né? Exatamente. Para que pronto. E o que eu faço com esse luto? Eu também tento não que ele vire patológico. Pois é, aí que vamos ver essas reações aí, essas reações psíquicas, né? Cada pessoa vai reagir de alguma forma, claro que vai ter sua história de vida, seu autoconhecimento, sua espiritualidade, suas forças, né, Cléria? Traz muito esse tema das suas forças de caráter, que vai ali ajudar ela a ressignificar tudo aquilo, cada um no seu tempo, no seu momento. Mas aí a gente pode ver que essas reações vai mostrar em que estágio do luto essa pessoa vai estar, vai ficar ou vai passar. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desses estágios e as reações. Isso. Como o próprio colega Clécio comentou, que esses são os estágios. Agora, esses estágios eles estão muito presos na literatura. Porque o estágio que você viver, ele ou eu, a gente não pode estar o seu mesmo, tá? É como aquela pessoa significa para mim, não é na mesma ordem. Não é, mas é correto como ele citou. Aparece o outro com... Não, pode acontecer isso, vai acontecer simultâneo, porque depende do amor que eu tinha por aquele alguém. Tudo está focado no amor. Não podemos esquecer essa parte. Então, assim, mas a primeira que está, a primeira mesmo, é a negação. Isso. É o primeiro estágio, ou seja, a primeira fase. Não acredito. Isso não está acontecendo. Independente se foi a morte ou o falecimento? Não importa. Não estou entendendo. Se morreu ou faleceu. Não, é isso. Se é morte, morreu ou faleceu. É um choque, né? É, o choque. Tirou como assim? A minha zona de conforto. Como assim? Exato. E a minha zona de conforto? E a pessoa que eu amava? E o meu bom dia todo dia? Como ficar? E começa, assim, várias interrogações. Mas... E por quê agora? E o porquê, ele fica ali por mais de 6 ou 8 meses, trabalhando esse porquê. E eu não quero entender mais o porquê. Aí eu vejo, escutar, dizer assim, mas... Silene, essa dor não passa nunca. Não é que essa dor não passa nunca. Você continua na negação. Quando você entender que, de fato, você perdeu a pessoa que você amava, aí vai vir a saudade. Agora você entendeu que realmente ele foi embora. Então, agora eu vou vir meus choros, minha melancolia, porque eu não chorar, que eu estou na negação. Eu não quero entender, eu não quero aceitar que ele morreu. Nem se permitia chorar. Imagina os processos internos, né, Cléria, que isso vai dar, e as dores físicas que podem surgir a partir daí. O sono. Sim. A perda de apetite. Eu nem choro, eu não sei. A intolerância, a estar muito irritado, aí você não entende. Era só uma pessoa, era só minha avó. Não era só minha avó, era a pessoa que eu amava na minha vida. Exato. Então a gente não pode nem utilizar. Era uma tia. Aquela tia tem um lugar de bastante significado. Então a gente não pode nunca utilizar essa fala. Era só uma tia, tá? Então, assim, voltando. Quando eu entender que, de fato, a pessoa que eu amo foi embora, aí vai entrar meus estágios. Até então, minha negação é por completo. Então, talvez eu nem chore. Exato. Entendeu?
Não vou chorar, mas quando eu entender que, de fato, realmente, vou estar 6 meses que eu não vejo mais a pessoa que eu amo, ele foi embora de verdade, aí agora vai começar, né? Porque Como você se fala, diz, né? Comum, senso comum, né? A ficha caiu a agora. ficha pronto, caiu. pertinente, a ficha Agora caiu. eu começo a viver o luto. Pronto, agora Isso eu vivo pode o luto. durar até 6, 8 meses, você falou, nesse Dura o processo de primeiro negação. tempo de um ano. Por quê? Porque a gente fala que é o tempo mais difícil, é o primeiro ano. Não que os demais sejam tão fáceis. Sim. Por quê, Patrícia? Porque é o primeiro ano que eu não Exato. tenho meu parabéns, é o primeiro ano do meu Natal, o primeiro ano sem o abraço dele. Aí o ano que vem não vou poder mais utilizar essa fala. Dizer, é segundo ano, não, aí já estou arruinando o que não deveria estar mais nesse lugar. Mas o primeiro ano é o primeiro que você tem o poder de dizer assim, é o primeiro ano que não passo meu aniversário com ele, primeiro ano que eu não passo meu Natal. Então é um ano muito mais difícil, que a gente tem cuidado com esse luto para ele não tornar-se patológico. E tem uma coisa que, uma adenda interessante, porque como psicólogos, a gente reconhece o luto, né? Sim. O luto é lidar com perda. Sim. As perdas diárias do dia a dia, não necessariamente de uma pessoa. Pronto. Né? Isso. O luto ele pode se estender a diversas coisas, Pode. de fato. Mas, tal qual o que o luto promove, né, que são estados emocionais de depressão, né, e negação e tudo mais, como bem colocou na Vienta, né, a outra psicóloga, se não me engano, do Rio Grande do Sul, não tenho certeza, eu vi pelo sotaque, cada um vai viver de uma forma diferente, porque depende de como cada um aprecia, se eu posso dizer essa palavra, aprecia ou avalia aquela situação, né? Sim. E com isso que eu quero dizer, assim, tem pessoas que com o falecimento de um ente querido não vive o luto. E pode aparentar, e isso já foi questões, né, de cliente, pode aparentar que, Clérison, parece que tem alguma coisa estranha, porque eu não estou sofrendo, eu acho que o pessoal está falando coisas que eu não estou chorando, que eu não estou, eu acho que é uma negação. Olha, é mais raro isso que eu vou pontuar, mas pode não ser uma negação. Porque quando eu convidei ele a se dar conta, qual é a concepção de espiritualidade para você? Excelente. Né? Qual é a sua compreensão? E ele tinha uma outra visão, ele vai se dar conta, isso para mim não é o fim. Né? Então, as experiências dele faz com que ele diga, poxa, não é o fim. Entende? Tem concepções espirituais, né? Concepções mais ditas reencarnacionistas, e não necessariamente precisa ser reencarnacionista. A pessoa está tão coadunado ali com a sua religiosidade, né, que ali vai ser um descanso eterno e que vai ressurgir no dia experido, que ela não entende que é um fim. Foi Deus que quis. E por conseguinte, desculpa, ele ou ela, independente da religiosidade ou da concepção filosófica, ele diz, olha, está tudo certo. Tá tudo certo. E essa ficha não... já caiu. Aí é que está a questão. Ele só vai... O estranho é porque existe uma pressão, às vezes, social, familiar. Isso. Poxa, você lidou tanto com a morte do outro, você acolheu todo mundo. Sim. E como é que você está? Claro que a pessoa... É uma mudança, mas não é aquele peso necessariamente. Isso é mais raro. Sim. E observe o valor, sim, o impacto que tem a espiritualidade no viver. Pois é. Entende? Pessoas que têm uma espiritualidade isso, né? muito forte têm um diferencial significativo. Demais. Que não vão viver esse luto nesse nível maior, que é mais cama, comum da gente. Porque seria essa. Chorando uma semana e sai de casa, aquela coisa melancólica, sim, perda de apetite, perda de peso, janela fechada, tudo no escuro. Aí a pessoa está vivendo o luto, né? Agora eu tô no luto. Pois é, agora eu tô no luto. E é assim que a sociedade entende e cobra, né, de certa forma, das pessoas que seja assim. Quem não está vivenciando dessa forma fica tido como diferente, né? E geralmente não fez. Agora, exatamente por isso que você falou. Por que esse autoconhecimento, essa espiritualidade, esse fortalecimento e conhecimento de quem eu sou e como eu lido, não é igual para todo mundo, né? Essa preparação não está igual para todo mundo, porque senão é esse tipo de reação que poderia ser até celebração em algumas culturas, se celebra o dia de finados, ou alguém até diz, agora ele está melhor, né? Exatamente. Entende? Até eu estou feliz agora, porque eu vou negar? O sofrimento físico acabou e ele retorna para uma outra condição melhor. Se for um pedido de Deus, de Allah, do universo, tem uma razão de ser. Essa fala, ela cai num senso muito perigosa. Pois Deus quis assim. Aí a criança cresce descrente de uma religião, da fé. Porque tirou. Porque Deus levou a pessoa de que eu amava. A gente precisa ter cuidado, né? Quando você fala Deus levou. Tem que se acolher, exatamente, na verdade. Então não foi Deus que levou, não virou estrelinha, nada disso. Então, não chore, não sofra assim, ou já chorou demais. São frases que a gente vai trazer no próximo bloco, que a gente precisa pensar o que a gente está dizendo naquele momento. Nós estamos diante de uma situação bem delicada e o luto
não é só uma palavra. Daqui a pouco vamos voltar a falar. Estar de luto, quem está nesse estado de luto? Patrícia Costa. Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia, no nosso Papo Sintonia, hoje falando sobre morrer e viver, significando o sentido da vida. Estamos com Silene Santana, que é psicóloga e neuropsicóloga, especialista em tanatologia, e com Clérison Torres também, que está aqui com a gente, falando sobre esse sentido da espiritualidade, do autoconhecimento em relação com a vida. E no bloco anterior, falávamos nisso, desse sentido, né, das fases do luto e como cada pessoa aceita essa fase. E para você, Silene, como é que você entrou nesse campo? Como é que foi para você adentrar no campo da tanatologia? Patrícia, eu vou falar um pouquinho só, para não ser muito amplo, tá bom? Eu só vou entrar agora no 5º ano que eu me formei em tanatologia. Aí me perguntam por que foi que eu entrei nesse campo. O meu pai adoeceu, apareceu com câncer, e aí, como eu tenho ele como meu Deus, era eu posso dizer que ele tinha um significado para mim muito grande. Ele tem ainda, né? Porque ele está do outro lado, mas ele não deixa de ter. Ele continua. E aí eu falei, agora, eu sei que essa doença é muito complicada. E o órgão que foi na parte dos órgãos vai ser mais difícil para mim entender como é que eu vou lidar com isso. Afinal de contas, ele era a minha referência de mãe e pai. E aí eu fiz assim, eu não sei como eu vou me sustentar nesse lugar. E comecei a entrar em xeque, trabalhando com a morte iminente o tempo todo no Covid. Meu Deus, eu trabalho na UTI de Covid, eu estou vendo muita morte, e essa morte vai chegar para mim rapidinho. E eu vi aquelas famílias, esses detalhes, nos caixões, aquela agonia toda. Eu falei, eu vou estar nesse lugar amanhã. Não, eu vou buscar uma outra forma de me encontrar dentro dessa morte. Eu vou estudar ela. E fui lá, pesquisei, procurei saber onde era que eu encontraria a morte, o conteúdo da morte mais rápida. Eu poderia encontrar fazendo terapia. Ok. Só que ali, por ser psicóloga, eu achava que eu queria uma a mais. Então, tem a espiritualidade e também eu fui buscar na literatura e me inscrevi e fui fazer minha especialização. E lá foi que eu encontrei como eu iria lidar. Eu me preparei para essa morte dele, né? Como eu ia entrar nesse contexto, quem seria a Silene naquele lugar ali. E como eu ia manter a minha família, como eu ia me sustentar psiquicamente como filha, como uma pessoa que me idolatrava, me botava na copa de vidro. E aí, como é que seria? Pronto, a Silene se inscreveu na especialização e fui buscar todos esses estudos e entender que a morte nada mais é do que o ciclo natural da vida. E que não quer dizer que eu não a ame, que eu não queira. Lógico, Patrícia, que eu tive alguns momentos que eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vendo, trabalhando e tendo uma pessoa em casa que eu não podia estar ao lado dele por causa do Covid, né? Das quimioterapias. Porém, eu estava sempre na literatura, eu estava sempre lendo, e aí eu comecei a entender que realmente existiam alguns estágios e que eu queria me encaixar naqueles estágios ali. Porque eu não queria estar deitada numa cama, porque pela criação que eu tive, o amor que tínhamos um pelo outro, esse seria a minha linha que ia parar ali. Eu não tinha outra. Então, quando eu soube, eu fui logo correr buscar o que eu posso fazer precocemente, 5 anos daqui para frente, como vai ser. Não só pelo câncer, que também se preparar pela idade dele, que um dia ele ia embora, né? Pois aí eu fui buscar o estudo da tanatologia, eu queria mais aprofundado. E nesse estudo, ele de fato me mostrou que realmente a vida tem um significado. E que dizer para a pessoa que você ama pode ir em paz é muito complicado quando você não está preparado para isso. Aí você pergunta, Silene, foi fácil? Não, Patrícia, não foi fácil. Porque ele foi embora, eu segurando a mão dele e dizendo, pode ir que eu estou preparada. Tá? Você pode ir que eu estou muito bem. Lógico que eu imaginei que eu ia descompensar, né? Imaginei mesmo que eu ia ficar descompensada pela questão mesmo desse amor, que era algo que eu achava que eu nunca ia perder. Eu nunca imaginei que ele fosse embora da minha vida. Nunca me prepararam, ele nunca me preparou que um dia ele ia me deixar. Mas era um ser humano tão espiritualizado que ele dizia para mim assim, eu estou doente, mas eu estou bem. Eu estou doente, mas eu estou bem. Então, assim, ele vinha constantemente me dizendo isso, e eu dizia para ele, eu pensava, eu estou estudando para me preparar para lhe receber esse momento de dor.
Olha que importância, né, Cléris? Obrigada, Silene, por ter Exatamente. partilhado com a gente essa experiência, porque algumas pessoas podem estar falando agora. Claro que eu não vou fazer esse curso, uma especialização, não precisa esse aprofundamento teórico, havia um significado, até por conta da profissão e dessa busca, mas cada uma à sua forma pode se preparar. E aí a gente retoma com você, Cléris, esse valor da espiritualidade, à luz da psicologia positiva, o que dizer sobre isso, né? Tanto sobre a morte e o processo de morrer, nessa pessoa que está nesse processo terminal ou nessas pequenas mortes do dia a dia. É interessante, Patrícia, que quando as coisas apertam, os momentos difíceis, o nosso maior recurso é aquilo que a gente tem mais desenvolvido em nós, né? Eu fiquei curioso se você tem um amor aprendizado entre suas primeiras forças. Porque observe... É o primeiro. Ah, primeiro. É o amor é em primeiro lugar. Aí, tá vendo? Exatamente. Não, o amor, eu digo amor ao aprendizado. Não me lembro agora, se o amor foi em primeiro lugar, é o top 1. Observe que quando a gente se ancora nos nossos pontos fortes, né? E aí hoje a psicologia positiva, essa ciência, essa área da ciência, no caso, da ciência psicológica, ela traz que a gente não só tem as nossas ditas deficiências, os nossos transtornos e tudo mais, mas também temos nossos pontos fortes, que sejam os talentos já conhecidos, sejam as habilidades, sejam as nossas redes de apoio, que também são forças, sejam os nossos valores, como já trazia bem o Viktor Frankl, mas tem aqueles valores que mais a gente bota em ação. Esses valores, a ciência hoje chama de forças de caráter, tá? Porque é aquilo que nos define mais, ainda que essas forças são desenvolvíveis, e são universalmente hoje aceitas 24 forças de caráter, que elas são caminhos para as virtudes humanas. E o que são as virtudes, se não forças morais que visam a prática do bem, né? E isso favorece bem-estar. Seja mais emoções positivas, seja mais engajamento no viver, seja mais noção de sentido e propósito, seja mais realizações de conquista, seja relacionamentos mais saudáveis, são os elementos do bem-estar. Então, quando a gente se ancora no nosso amor, quando você se ancora no seu amor aprendizado, quando a gente se ancora em outras forças, fazem com que as forças ditas baixas cresçam. Eu lembro que você, na verdade, a gente conversou ontem, né, a espiritualidade dela não era uma força baixa, era uma força média, mas que depois desse processo com o pai dela, foi para top 7, né, ficou na 7ª força. E aí, às vezes, as pessoas até que estão mais na área da ciência, daquele conhecimento, né, tudo provado, que sai um pouco dessa coisa da fé, que vai mais por esse campo, nesse momento, ressignificam também isso. Né? Exato. Porque buscam a fé no momento da dor. Da dor. Isso, exatamente. Por isso que fica se sente desamparo quando chega nesse lugar de dor. Então, o que eu quero pontuar é exatamente o quê? Conheça as suas melhores forças de caráter. Né? Abuse dela, né? Exato. Trabalhe ela. Porque você tem mais desenvolvido, vai exigir muito esforço. Você quer fazer com que uma força baixa sua cresça, porque obviamente você não está acostumado, você não tem um hábito, né, biologicamente você aprendido. Você está falando isso há longo tempo, né? Porque eu não posso querer ter essa força rápida agora, porque eu perdi o adquirido, não vai dar. Mas quando a gente se ancora nas nossas melhores qualidades, nas nossas forças de caráter, nos nossos top 7, vou chamar assim, inevitavelmente as baixas crescem. Então, quando eu uso o meu amor, a minha atenção, o valor, no caso, o cuidado, quando eu uso o meu amor aprendizado para me apropriar daquela realidade, o meu amor fez com que, talvez, digamos que o amor aprendizado não seja suas top 7, mas o ato do seu amar fez com que você crescesse o seu amor aprendizado, se apropriasse mais. Isso tudo vai lhe promover mais resiliência. Né? Eu posso não ter espiritualidade tão desenvolvida, mas se eu tenho outras forças e eu me ancoro nelas, né? A espiritualidade e outras vão crescer para dar conta de uma realidade que é inexorável, implacável, que está ali vivendo. Né? Quando você vai subir, vai fazendo com que o processo aconteça, ela tende a subir. Exatamente. Então, me permita, Patrícia, para quem quer conhecer, né, se você for no site, qualquer site, você bota lá teste das forças de caráter. Ou se quiserem, acesse lá meu Instagram, Clérison Torres, né, @ClérisonTorres, e você vai acessar o link do Instagram na bio, e você vai poder fazer o seu teste das forças. As 24 forças que lá aparecerem, as 7 primeiras são suas maiores forças. Comece a ver como você usa no dia a dia. Porque nesse momento difícil, nesse momento de finados, nesse momento em que você relembra, resgata momentos, né, bons que tiveram com tal pessoa, e que você ainda talvez não tenha lidado, né, ainda dói, ainda sofre com essa experiência, comece a ver como é que você usa as suas forças, como é que você usou sua força
para lidar com esse momento difícil e como é que você ainda pode usar essas top 7 para crescer mais ainda com essa experiência tida? Porque as pessoas hoje, algumas podem estar se perguntando como que meu parente, minha amiga, minha prima, ressignificou isso tão rápido, por que que eu ainda estou Exatamente. sofrendo tanto, Sim. por que que isso já passou 2 anos, tem pessoas que, outro dia, fiquei impactada, comecei, estou sentindo muito a dor do meu filho, claro, gente, ninguém aqui está desqualificando, não é? Esse sentimento ele é legítimo, ele é genuíno e precisa ser vivido, inclusive o luto, Silene, algo que você pode dizer, deixar as pessoas viverem, chorar, porque hoje a gente está muito nessa coisa de se permitir. Mas não chore não, fique bem, busque força, separe com Deus, não chore. Deixa a pessoa chorar, ela precisa passar por esse momento também. Mas aí eu falei, poxa, seu filho morreu recente. Não, já tem 5 anos, né, que ele faleceu, mas parecia que tinha sido ontem, né? Sim. Então, por que para algumas pessoas dói tanto, está sofrendo tanto? Se você está se perguntando hoje, que força é sua você pode acessar para que você possa trabalhar isso melhor? É o que o Clério está trazendo. E aí o convite de fazer esse teste, cientificamente identificar que forças são essas e se fortalecer. E aí o autoconhecimento, Clério, vai ser importantíssimo. Quanto mais eu me conheço, mais eu já sei como eu vou lidar com algumas situações e eu já me preparo, né? Quer ver uma força específica? A gente fala de gratidão, a gente fala de espiritualidade, mas a gratidão é uma força de caráter relativa à transcendência, né, que nos dá mais sentido de vida, que pessoas que tiveram grandes perdas de seus entes queridos, ou grandes perdas, seja elas quais forem, o ato de começar a anotar diariamente, à noite, ou qualquer horário do dia, mas geralmente aquele dia tido, né, quais foram as coisas boas que aconteceram, 10 coisas boas que aconteceram, e por que elas foram boas, e a pessoa faz cadernos e cadernos, escrevendo ali diariamente isso, ressignifica, porque a vida não é só o problema, entende? A vida tem coisas boas acontecendo, a vida sempre está... Isso convida a pessoa a ressignificar a sua forma de ver o mundo. E também não me dá espaço para colocar ponto A negativo negatividade. Ali, não vai me dar espaço. Porque a ser preso pela negatividade. Ela existe, ela é estrutural, ela é necessária. Mas ela é maior do que a positividade, hoje, em alguns lugares. Se você trabalha positividade, eu não tenho esse tempo de pensar, eu preciso colocar, ele falou positividade. Então, eu tenho que colocar coisas boas. Então, eu não abro mente para as coisas negativas. Se eu fizer isso constantemente, como fosse um diário mesmo, né? E aí importa, por exemplo, Silene, assim, essa positividade, ela se torna tóxica se eu tiver uma falsa sinceridade positiva. Eu quero ser positivo a qualquer custo. Aí realmente é tóxico. Isso é real consigo. Porque eu não estou aceitando a dita negatividade que é necessária, como você bem falava aí, né? Essa tristeza, chore. Sim, é porque você precisa passar por esse processo, né? Viva ela. Agora, não basta viver apenas isso, porque o nosso cérebro não foi construído para ser feliz. O cérebro foi construído, né, a partir do viver, de maneira a sobrevivermos. Então, quem vai fazer a diferença não é o meu cérebro, eu não sou o meu cérebro. Exatamente. Sou eu, consciência, que posso ver as narrativas que o meu cérebro diz, fuja, queira ser positivo, não negue isso não está acontecendo. Essas narrativas cerebrais, essas daí não são aceitáveis. E eu, consciência, posso dizer, não, aconteceu sim, e eu preciso dar conta, e ainda que eu não saiba como. Entende? Então, eu preciso sim ter outras estratégias. Uma delas, por exemplo, é o Diário da Gratidão. À medida que eu resgato do dia, ok, teve coisas assim ruins e assim, mas o que teve de bom? Aí agora eu estou quebrando um pouco esse viés da negatividade cerebral, né, biológico, né, para justamente começar a ter uma perspectiva de que coisas boas acontecem sim. As ruins também. As ruins eu já sei, mas o que é que eu posso ver de bom que está acontecendo no dia e como é que eu posso estar crescendo com essas experiências? Isso dá ressignificação. Isso faz com que eu não fique ruminando tanta negatividade e não saia desse ciclo, porque a positividade, ela em si, ela não é tóxica. Sim. Tóxico é querer ser positivo a qualquer custo. A ciência mostra claramente que a positividade, ela trava a negatividade, ou seja, ela dá limites. A positividade, ela altera o modo de funcionamento, essa é a teoria da ampliação e construção, da Barbara Fredrickson, né? A positividade faz com que eu tenha mais ideias, mais repertório comportamental, né? Ou seja, mais criativo, enquanto a negatividade, ela só tem uma finalidade de sobrevivência. A positividade é a criatividade. Então, ou seja,
o Diário da Gratidão me dá mais ideias, amplia minhas ideias, não pela forçação, sai daí, pense, faça isso, faz isso aqui, quando a pessoa naquele momento ainda não dá conta. Não está pronta. São essas de falas, fato, né? Mas se ela faz o Diário da Gratidão, ela tem a oportunidade de começar a ampliar suas ideias. Exatamente. E aí isso vai construir um modo de viver diferente. É um trabalho de base, né? Um trabalho anterior a tudo que pode acontecer, você perceber como negativo, se você está naquele dia, que é uma coisa simples, que é uma prática que a gente já vem fazendo também, o Clérison ensina isso nos cursos, também nos treinamentos que ele faz, que é simplesmente você, ao final do dia, o que eu tenho para agradecer hoje e por quê? E no momento que você descobre as pequenas coisas, eu agradeço pela vida, pela respiração, pelo meu trabalho, pelo meu amigo, eu já sou tão grato que quando chega uma situação dessa que vai te levar, inevitavelmente, para uma situação de dor e sofrimento, você já tem um suporte lá dentro que já existe, né? É o que chama de recursos protetivos. Já a positividade dá isso. Já está mais com a sensação de proteção. E aí, voltando àquele ciclo, já para quase a gente já ir fechando, né? E deixando uma mensagem final já, Silene, passou da fase de negação, depois da aceitação, e aí qual vai ser até o processo final para que a pessoa fique plenamente, apesar de ter vivido o seu luto? Patrícia, o luto é individual, tá? Esse processo, eu não posso te falar que vai ser assim. Como eu te falei no começo, cada um tem a sua dor. Agora, sim, se você souber ir tratando aos poucos, né, junto com terapia, com um profissional realmente que possa te ajudar, você vai tentar levar uma linha de atenção, uma linha de melhora no seu luto bem significante. Patrícia, eu queria só deixar uma ressalva que a gente não falou no começo, que é bem importante. Se porventura, você já escutou falar da missa sétimo dia? Sim, claro. Tá, pronto. Essa missa sétimo dia, ela é cultural, tá? Na própria do luto, ele fala o seguinte, porque às vezes eu não consigo ir na missa do sétimo dia porque eu não estou legal. E aí eu perdi isso. Então significa que eu não estou cumprindo o meu luto por completo. E isso na literatura não procede. A missa sétimo dia, ela pode ser do 8º, do 9º, do 10º. Sim. Não existe o sétimo dia, porque eu tenho que estar lá mesmo amparada de moleta. Lembrando essa lembrança. Tá? Né? Então, assim, esse sétimo dia, ele é cultural, que vem de nossos passados. Não tem por que eu tenho que estar no sétimo dia por completo, não. Eu posso ir no 10º, no 8º, no 20º, não importa. E aí você traz esse alimento para as pessoas que eu não estive. Pois é, não tive condições. Então... É importante, que tem um significado dentro do ciclo, isso, né, também. Isso. É ótimo, mas se você não teve... Isso não quebra. Essa pessoa, né? Teve uma de oração. Isso. Lembre esse outro momento. Porque você está lembrando constante. Não está presente. Tem muitas pessoas que se culpam só para a gente. Porque eu não pude ir na missa. Ou porque não pôde estar no sepultamento. Isso. E ficam com essa dor o resto da vida. Estava em outro país, estava em outro lugar, e não teve naquele momento final. Viveu uma vida toda próxima, mas porque não esteve no momento final. Não significa que eu não amo, que eu passo uma imagem, né, ainda do social, que cobra bastante. Se liberte. Eu não fui. Se liberte. Se liberte porque a cura é única, né? Essa dor é única. Sim. Então, onde eu vou estar não vai modificar a minha história, não vai mudar o meu complexo, a minha trajetória do luto, não vai mudar. Agora que o sétimo dia, por favor, quem estiver nesse lugar, não se prenda a isso. Eu não fui, sim, ok, eu oro no deitado. O que é oração? É conversar com Deus onde eu estiver, não é? Exatamente. Então, não é porque o sétimo dia é aquele sétimo que eu estou obrigada a estar naquele lugar. E aí, eu acho que já libertou muita gente que estava com esse sentimento. Aí, não fui no sepultamento, não fui na missa de sétimo dia. Fiquei faltando, não, tá tudo ok. Tá tudo certo. Essa sua conexão, essa sua oração em qualquer momento da vida. Amém. Então, obrigada, viu, Silene? De nada. Estar aqui com a gente. Eu agradeço. E trazer esse conhecimento. Agradeço imensamente. Clérison, sua mensagem final também para os nossos ouvintes. Olha, esse dia é mais um dia que nos convida, né, a uma reflexão. O espelho, ele reflete, né, a gente, e simplesmente não o que eu penso que sou. Quando eu estou diante do espelho, a nossa tendência, muitas vezes, é dizer eu estou lindo, estou feio, estou gordo, estou isso, estou aquilo. Mas isso é uma análise, é uma interpretação à luz do nosso jeito de ser do momento. Mas a reflexão vai um pouco mais além, porque o espelho não diz se eu estou gordo ou feio, ele só me reflete. E esse ato de se dar conta, se algo nesse dia lhe lembra algo, está refletindo algo a você que importa você dar atenção. A palavra atenção quer dizer conexão, entrar em contato com. E isso é o que expande a consciência, porque a atenção é o foco da consciência. E é nesse sentido que eu aproveito e convido esse dia também, se isso lhe toca, se lhe reflete em você, para que você reflita um pouco mais sobre essa dimensão espiritual do seu viver.
Se você tem uma história de vida religiosa, filosófica, sobre a temática da espiritualidade, e existem várias culturas católicas, evangélicas, Sim. budistas, teosóficas, antroposóficas, do candomblé, da Rosa Cruz, em suma, existem inúmeras, e se alguma delas fazem sentido, ou participe, conheça, resgate a sua religiosidade em particular. Não quer dizer que está lá na igreja católica você está se tornando católico, está lá no centro espírita você está se tornando espírita. Você é uma consciência que está buscando respostas, de fato. Fique atento se alguém está querendo incutir verdades. E respeite, porque é o tempo do outro, para talvez ter tanto sentido na vida dele e na dela, que talvez ele queira que você participe do processo. Então, mas se permita a esse diálogo, a essas reflexões constantes, de fato. Tá? Se der um segundinho, no caso, eu queria só pontuar, né? Se vocês puderem participar, nos acompanhem lá no nosso Instagram, né? Silene.Santana e Clérison Torres, @Clérison Torres. Eu vou fazer um curso já, ainda esse mês, no caso, chamado Sua Melhor Versão, para que a pessoa aprenda a lidar com sua dimensão espiritual, emocional, psicológica, intelectual, né? E aprimore-se para que a gente possa ter mais flexibilidade e saiba viver no viver. Que maravilha. Fica então a dica e o convite para você, só agradecendo aqui a Angélica, a Gabriela e todos que participaram aqui, acompanharam através do YouTube, e a você que fica aí com essa entrevista, recomende para outra pessoa, está aqui no nosso canal do YouTube da Rádio 106FM.1. Muito obrigada a todos pela presença, a você, Marquinhos, que esteve com a gente aqui na técnica, a toda a nossa equipe. Amanhã estaremos de volta com mais um Em Sintonia.